Salve amigos, dia dentista. Se você colocou o aparelho dentário agora, o aparelho ortodôntico acabou de ser instalado, ou se você está planejando colocar o aparelho nos próximos dias, será que tem alguma coisa que pode incomodar no começo e que não seja tão ruim assim, mas pode incomodar? E você tem que entender que isso é normal de cada caso. Você sabe que a instalação do aparelho ortodôntico vai ser diferente para você do que é para um amigo seu. E às vezes você vê um comentário em um vídeo na internet, aqui nos nossos vídeos do Dia Dentista. Já convido você a se inscrever aqui, porque a gente tira as dúvidas todos os dias sobre tratamentos dentários. E você acha que o tratamento ortodôntico dói, o tratamento ortodôntico é chato, o tratamento ortodôntico machuca. E eu anotei aqui 10 coisas que você precisa entender, que de fato podem acontecer e como que você vai resolver isso. Só que é muito importante você ver todas elas em uma sequência, existe um contexto, não veja um ponto perdido de cada do vídeo, para você não entender pela metade o conteúdo, tá? E se depois dessas dicas ainda você relata que tem alguma coisa te incomodando no teu aparelho, deixa aqui nos comentários. Logo mais eu faço um novo vídeo, eu te respondo via texto, né, em respostas ali. E se for uma dúvida interessante que eu acabei esquecendo de abordar, porque cada pessoa tem uma questão diferente, eu faço um vídeo para você. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o passo zero, não o passo um. Como que funciona a instalação do aparelho ortodôntico se você está indo fazer, tá? Se você colocou o aparelho ontem, colocou essa semana, você já sabe. Você vai buscar um dentista que trabalhe com aparelhos ortodônticos, teoricamente é o ortodontista especializado ou aperfeiçoado em ortodontia, que é o dentista de aparelhos, tá? Você vai marcar uma consulta com ele, lógico que você vai fazer uma pesquisa no Google, no Meta Ads, no Facebook Ads, para você vai no Instagram da tua cidade, você vai encontrar um dentista que você goste. Você vai marcar a consulta com ele e ele vai fazer uma avaliação inicial, ele vai pedir para você uma tomografia, ele pode pedir o mais comum, que é a pasta ortodôntica. Tem alguns dentistas que já estão evoluindo para pedir a tomografia, e é normal se o teu dentista pediu, até porque, mesmo que você tenha a documentação, se às vezes você tem um caso, por exemplo, de impactação de canino, por exemplo, tracionamento de canino, a gente precisa de uma tomografia para avaliar melhor ali, tá? Mas enfim, ele vai te passar os tipos de aparelho, existem mais baratos, mais caros. Entenda, deixa eu fazer um contexto sobre dinheiro aqui, tá? É, dê preferência para dentistas que tenham o valor do aparelho, que tenham que a documentação seja sua. Eu entendo que o dinheiro ele é muito importante, mas saiba, na maior parte dos lugares, principalmente clínicas populares que falam que vão te dar o aparelho, vão te dar a pasta, se você precisa se mudar porque você passou no vestibular, se mudou de bairro, se mudou de cidade, vai ter uma multa muito grande. Quando você vem num dentista mais justo, como eu trabalho aqui, você compra o aparelho, o exame é teu, porque você vai lá, faz o exame radiológico num centro radiológico. Você pode ir em 10 dentistas fazer o orçamento, se quiser, é o teu documento. Já me mudei. Ah, tá tudo certo as manutenções? Pode ir. A gente faz ali a quebra de contrato, tá tudo certo, tá? Isso é uma dica inicial. E é lógico que a hora que você decidir escolher o seu bom dentista, você vai fazer a instalação. Você veio na cadeira do dentista, o dentista colocou você na cadeira e ele vai começar a fazer a instalação. É necessário ter feito uma limpeza prévia, o dentista pode fazer no dia, o dentista pode planejar alguns dias antes. Vou tomar um cafezinho preto porque aqui esfriou. Tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Só para você ver como a gente dá valor aqui ao nosso conteúdo. Estou querendo fazer conteúdos melhores e mais compridos. Veja que o teor do meu vídeo aqui é como se fosse uma conversa. Encare ele como se fosse uma consulta. Eu não vou ficar jogando fotos e vídeos aqui. É o que eu tô falando para você. Eu tenho certeza que isso... Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu queria um videozinho de 30 segundos. Cara, quando você vai fazer uma consulta com o seu dentista, com o seu médico, você quer uma consulta de 30 segundos? Não. Então um vídeo para eu te explicar as coisas importantes para a tua saúde tem que ter 10, 15, 20 minutos, tá? Então eu tô vindo aqui no domingo gravando mais vídeos para vocês, então já se inscreve no canal e dá aquela força. Interaja comigo, dê um like, principalmente converse comigo nos comentários. Eu tento responder todo mundo. Teve um tempo que eu não consegui responder, mas agora estou voltando a responder, por isso que estou vindo no domingo. Tá? Vamos lá, voltando ao aparelho ortodôntico. Você precisa da sua limpeza, aí o dentista vai usar um abridor bucal ali para separar a bochecha, separar a língua ali, depende de cada dentista usa um protocolo diferente, e ele vai começar a instalação. Colou o aparelho, eu posso falar para você como que é colado o aparelho, isso é um vídeo que eu posso deixar aqui na tela final, eu já fiz esse vídeo. Você saiu do dentista. Saiu do dentista e tem algumas questões aqui, tá? O aparelho pode incomodar com dor? Olha só, tudo vai depender
da gravidade do teu caso. Quando eu falo gravidade com o aparelho, se o teu dente está muito torto ou não. Eu estou falando dentes, não a mordida, tá? Porque o aparelho, ele trabalha com força. E onde nós temos força e onde nós temos atrito, eu já vou explicar um pouquinho, você vai ter um desconforto. Então, talvez, não se assuste se um amigo teu falar que o dente dele ele fez a manutenção e apertou e incomodou bastante. Você pode tomar um remédio, se eu conversar com o seu dentista e ele indicar, mas teoricamente você vai passar e, às vezes, o teu caso é mais simples do que o teu amigo. Então, talvez não doa. Além disso, isso vai ser influenciado pelo aparelho que você escolheu. Se você tem um grande apinhamento e você usa, por exemplo, um aparelho autoligado, o aparelho autoligado ele não tem a borrachinha. Se ele não tem a borrachinha, ele tem menos atrito. Se ele tem menos atrito, ele tem menos resistência, e essa menor resistência leva a menor dor. Então sim, o aparelho pode dar um desconforto, mas ele pela grande estatística de pacientes que eu atendo, ele incomoda menos pessoas do que mais pessoas, tá? A maior parte das pessoas sente aquele desconforto nos primeiros dias até se acostumar e depois passa. E geralmente, quando é um desconforto, são poucas horas, poucos dias, não é nada que seja o fim do mundo, tá? Muitas pessoas colocam o aparelho e não se incomodam. O incômodo mais tradicional é de você estar sentindo ali as peças, o fio, a borrachinha, beleza? Segundo ponto, você colocou o aparelho, o dentista faz ali o corte do fio, o dentista faz a adaptação, você pode ter uma micromovimentação. É sempre importante você fazer um teste com a tua bochecha ali, ó, simule que você está dormindo, deitado. Eu sempre peço para os meus pacientes, coloca o dedo ali e se você sentir que está pinicando alguma coisa, entenda que o aparelho ortodôntico ele funciona assim, você tem as peças coladas, você tem o fio, e nele tem a borrachinha, ou ele é autoligado, mas esse fio trabalha, ele movimenta em maior e menor proporção. Sempre entenda que cada caso é um caso, né? Abra a cabeça, entenda que não tem como fazer um protocolo de atendimento para todo mundo. Cada pessoa é diferente, cada mordida é diferente, cada pessoa tem o seu dente, a sua posição. Mastiga de uma forma diferente, conversa, tudo isso pode influenciar. Se você sente pegando, né? O dentista provavelmente pode olhar ali, mas às vezes passa despercebido, às vezes ele está contando uma piada para você, você está contando uma piada para ele. Aqui no meu consultório acontece, a gente está conversando, às vezes, já, mas ficou um pontinho aqui, opa, vamos lá, eu corto. Tem que cortar esse fio, e principalmente para o paciente que sente esse fio depois de alguns dias, algumas semanas, eu vou esperar 2 semanas para fazer a manutenção. Às vezes, você já está uns 2, 3 meses com o aparelho, isso também pode, para quem é no começo do tratamento, o fio já é um pouco mais pesado e esse fio pesado na bochecha pode machucar. Ainda mais se você fez a instalação completa, não só primeiro molar, segundo molar. E dependendo de como é a curvatura do dente, como é o desenho do paciente, a anatomia do paciente, como que ele usa o travesseiro para dormir, deita no sofá, se tem algum hábito, alguma coisa, cara, pode beliscar bastante essa bochecha e pode fazer uma ferida grande, tá? E daí a gente chega no terceiro ponto. Tem pessoas mais sensíveis que sentem feridas, são aftas, são microtraumas na gengiva, na língua, ao redor por causa do aparelho. Geralmente é relacionado com esse fio, geralmente é relacionado com uma mola, às vezes tem uma ponta da mola ali, às vezes tem um gancho no arco metálico, tem todas essas questões. No começo é mais relacionado à movimentação de fio, porque no começo a gente usa um fio muito mais leve e às vezes ele dá uma movimentada e belisca ali. Vai acontecer algum problema? Não, não vai. Sabe quando você está comendo uma coisa e você morde o lábio? Você morde a língua? Você cria um trauma. Forma uma afta. Essa afta leva alguns dias, dependendo do tamanho, ela pode ser bem sensível, bem dolorosa, mas isso é um trauma que pode acontecer. Você está com um dispositivo agora nos seus dentes, né? De metal, principalmente, o fio de metal, as peças de metal, o tubo. Se você usa banda, pode ter alguma questão da soldagem, alguma coisa da cimentação. É sempre importante que se você sente alguma coisa fora do normal, relata ao seu dentista. Ele vai dar uma olhada, vai dar uma averiguada. A gente é ser humano. A gente às vezes pode estar colocando o aparelho ali e ficar uma pontinha, pode sair uma borrachinha, né? O teu dentista pode ter, em vez de usado os elásticos, ele pode ter usado os amarrilhos metálicos, que funcionam muito bem, a manutenção mais demorada, geralmente é o dentista top que faz isso, né? Dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente vão fazer isso direto em clínica popular para você, porque ali os caras querem atender 200 mil pacientes por dia, diferente do meu consultório, onde eu quero atender você da melhor forma possível e tirar teu aparelho quanto antes. Então o amarrilho metálico vai funcionar para isso. Mas falando sobre feridas, às vezes fica essa pontinha ali e que te incomoda. Beleza? Dor e sensibilidade eu já falei, né? Feridas eu já falei. Questão do machucar a bochecha e a língua eu também já falei, tá? Olha só, isso é muito importante. Eu vou tomar um cafezinho aqui, ó. Peças caindo, peças quebrando. Cara,
Pode acontecer um erro de colagem, ali uma falta de controle, o paciente salivou demais, se mexeu demais e teve um probleminha na colagem do bracket. Às vezes acontece, não tem como falar que não acontece. Um dentista com 20 anos, o professor não vai dizer que nunca colou uma peça e deu errado, mas falha de colagem cai meio no dia, já na hora. O que acontece mais frequente é, não teve erro de colagem, tá? Às vezes pode o dentista ter colocado um levante e o levante ter ficado pequeno. Às vezes o paciente não precisava de levante, mas ele tem uma mudança na mordida e fica pegando. Ou às vezes o paciente mordeu uma caneta. Os hábitos é o mais comum. O paciente ele colocou o aparelho hoje e ele não está acostumado ainda a parar de roer a unha, que não deveria, roer caneta, morder pirulito, morder bala. Paciente mais novo, adolescente, isso é muito frequente. Come bala, não respeita, não escuta o que a gente fala. E daí o que acontece? Gasta mais porque você tem reposição do aparelho, machuca mais o teu aparelho, a sua boca porque o aparelho está solto, a peça solta é um problema. Eu já fiz vários vídeos sobre o que você fazer quando quebra a peça. Você tem que voltar no dentista, recolocar a peça. Às vezes está numa clínica popular que tem um movimento muito grande, talvez você não consiga um horário. Talvez você atenda numa cidade do interior, você mora numa cidade interior, que o dentista vai uma vez por mês aí, quebra a peça, porque falta de descuido, fica incomodando. E o mais importante, além de poder machucar, dependendo da região, às vezes quebra aqui na frente, só vai ficar mexendo ali, vai ficar chato pra caramba. Às vezes quebra lá atrás, fica o fio solto, o tubo, o colagem, por exemplo, ou um pré-molar, escapa o fio, fica beliscando na bochecha, vai ter dor, tá? E atrasa o tratamento. Atrasa o tratamento porque, pensa assim, isso influencia muito mais em alguns casos que tem dentes tortos, que a gente tá usando elástico corrente, ou uma mola aberta, ou aquela peça é usada como gancho para um elástico intermaxilar, o que vai acontecer? Vai atrasar um pouco e você não vai querer. Então aqueles pacientes que vão somando várias situações, sempre quebra o aparelho, sempre esquece o elástico, sempre machuca, sempre, é sempre os mesmos, como um professor meu da faculdade, tá? Falava. Então o que acontece? É por isso que eles ficam muito mais tempo. Porque num período de 2, 3 anos, várias situações que você repete e atrasa 2 semanas aqui, 3 semanas aqui, arrebenta o elástico corrente e não liga, quebra o bracket e não volta. Cara, além de se incomodar, você atrasa teu tratamento, tá? Vamos lá. O que você vai ter? Vai ter uma dificuldade para mastigar alimentos? Vou falar 2 pontos de uma vez. E vai ter uma dificuldade para higienizar? Cara, é claro. Não tem como falar para você que você vai usar o aparelho ortodôntico e nunca vai incomodar nada. Você vai ter um período de adaptação, vai ter algumas coisas que você não vai comer mais, ó, uma bala, um pirulito, um torresmo, um amendoim. Cara, você vai ter que evitar, senão você vai ficar se incomodando. E muitos pacientes insistem, começam a se incomodar com as peças quebradas, com as fraturas, com o gasto com a peça, né? Mesmo em clínica popular, já vi clínica popular que cobra lá R$2, R$3 a peça. Cara, você vai gastando, vai gastando, vai gastando, não é fácil, tá? Então sim, você vai ter que ter uma alimentação diferente, os hábitos vão ter que ajudar, vão ter que ser alterados, porque você vai ter que se adaptar com isso. E junto com isso, a higienização. A higienização, eu já falei em outro vídeo, eu vou deixar aqui na tela final para vocês, não vou me estender muito, mas assim, resumo, você vai ter que gastar com acessórios para limpeza. Não tem como você ter uma boa higiene com aparelhos ortodônticos se você não tem uma escova unitufo, uma escova bitufo ou um passa-fio. Passa-fio, sem passa-fio, você não passa o fio. E se você não passa fio dental, seja com aparelho ou seja sem aparelho, você não está escovando os dentes. A escova só aqui na frente não limpa nada entre os dentes e a única forma de limpar entre os dentes é o uso do fio dental. E falando sobre aparelhos ortodônticos, se você não tem o passa-fio, não está fazendo a limpeza. E o irrigador oral, que eu vou deixar um artigo para você aqui na descrição, que é um artigo onde eu peguei 6 modelos da Amazon e discuti um pouquinho lá, falei prós e contras, modelos de R$50. Aquele hambúrguer que você está gastando no final de semana. É muito mais barato que a manutenção. É um dispositivo elétrico que vai te ajudar na limpeza por vários meses. Tem uns de R$200, R$300 que são os que eu aconselho comprar. Aqui na descrição tem muita coisa, seja para aparelho ortodôntico, para prótese, para implante dentário, para você comprar na Amazon. Você não vai comprar de mim, você vai comprar da Amazon. A Amazon é mais barata que a tua farmácia, eu tenho certeza. Vai estar mais barata que o mercado, você vai poder parcelar no cartão, tá? E além disso, você não vai ficar perdido no estante do mercado da farmácia, porque o dentista já selecionou os modelos que são bons aqui. Você pesquisa lá, clica aqui no link de afiliado e vai lá. E sim, se você comprar pelo link de afiliado, você vai pagar a mesma coisa na Amazon. E a gente ganha uns centavos aqui
pela nossa ajuda. E é assim que funciona. Ganha, ganha, meus camaradas. Os livros que eu compro, os dispositivos para o consultório, para o AliExpress se eu precisar, para minha casa, para o AliExpress, tudo eu compro de afiliado. Porque a gente ajuda o trabalho das outras pessoas. E o meu trabalho é selecionar algumas coisas para você. Então, se você quer dar uma moral aqui no canal do Gerentista, se inscreve, tá? Olha aqui os links, faça uma compra ali de uma coisa baratinha, a gente vai ganhar uns centavos, eu agradeço muito. E caso você queira tirar mais dúvidas, é só vir aqui nos comentários, tá? Enfim, dito isso, você tem que entender, o irrigador oral é o melhor acessório para limpeza, principalmente dos aparelhos ortodônticos. Mas eu não vou gastar um aparelho, R$300. Tu vai ficar 3 anos com o aparelho, meu irmão. Tu vai ficar 3 anos se incomodando com limpeza, para depois tirar o aparelho, os dentes estarem todos alinhados, e tá tudo sujo, tudo manchado? Eu já vi isso acontecer. Você não vai gostar do resultado. Então, segue o meu conselho. Tenho de R$56. Eu tenho paciente rica, que é muquirana e que comprou da China de R$56 e tá funcionando e tá com os dentes bem limpinhos e tá tudo certo. Tá? Eu não falei no começo, preciso falar aqui, além disso, um acessório para proteção são as ceras ortodônticas, que é aquela massinha que quando foge um fiozinho, você liga pro dentista, mas é um sábado, é um final de semana, é uma época natalina, é uma época que você não consegue ir no dentista, você consegue colocar cera lá, a bolinha de cera que você coloca no fio solto, isso aí vai evitar de você machucar ou machucar ainda mais a bochecha e a língua até você ir no dentista. Não é para ficar o mês inteiro com essa massinha, tá? Você pode ter um desconforto na fala? Sim, cara. Vai depender muito do aparelho que você está usando, de como é que é a tua cavidade bucal, mas sim, isso às vezes pode te incomodar por causa de interposição lingual, o uso da língua para a fala, o fato de estar com toda aquela aparatologia na boca, é difícil de falar, vai mudar de caso a caso, mas você pode ter este problema sim, tá? Sensação de dente mole. Cara, a mecânica ortodôntica vai trazer essa sensação de dente mole, geralmente em dentes que tem um fio mais forte, geralmente é onde a gente faz mais força. Às vezes você pode movimentar, o dente pode estar sendo movimentado e ter um leve trauma oclusal. É sempre bom relatar ao seu dentista. O dentista vai avaliar e vai ver se aquela mobilidade do dente ela é exagerada ou não, se tem um problema ou não, tá? Muitas vezes eu já vi pacientes reclamarem dessa mobilidade e na verdade é outro problema. É um tratamento de canal que estava parado ali que voltou a incomodar. É uma gengiva que está bem infeccionada, comeu uma carne e não conseguiu tirar, ou tentou limpar com um palito de dente, quebrou, infeccionou, fez um abscesso, leva e traz uma mobilidade. O aparelho está ajudando ali na dificuldade de higienização, mas não está trazendo essa mobilidade. Mas enfim, pode acontecer essa mobilidade, é assim que a mecânica ortodôntica vai funcionar, você não vai perder seu dente, mas é sempre importante que quando você percebe, se percebe e te chamou a atenção, pode ser uma coisa importante. Então, vale com o seu dentista, comente tudo com o dentista, fale tudo com o dentista. Ah, tem uns dentistas que talvez você ache que você vai estar sendo chato, mas não vai. Eu tenho paciente que eu estimulo os meus pacientes a falarem tudo. E eles falam até demais, mas está ótimo. Pelo menos assim a gente vai tocando o nosso caso de uma forma muito mais adequada. E para finalizar, tá, a questão do sangramento gengival. Sangramento gengival, o sangramento não é do dente, o sangramento é da gengiva ao redor do dente e ela está relacionada à higienização. Já eu estou escovando todo dia, já eu comprei o irrigador oral. Se você não comprou o irrigador oral, se você não tem um passa-fio, se você não tem uma escova unitufo, você não vai conseguir escovar bem. Assim, são raros os casos, tá? Tem que entender que cada pessoa tem uma anatomia diferente. Uma pessoa que tem um dentinho menorzinho ou uma gengiva mais volumosa, o espaço entre bracte e gengiva é menor, é mais fácil de acumular material e é mais difícil de tirar esse material. Então tem pessoas que são obrigatórias, na verdade eu já acho que todo mundo teria que ter um irrigador oral, mas tem pessoas que são ainda mais obrigatórias, tá entendendo? É vezes 2, é ao quadrado o negócio aí. Então você tem que entender que o sangramento gengival tá falando, você não tá conseguindo limpar. Talvez você esteja tentando, mas não está conseguindo. Vale a pena conversar com o seu dentista sobre pacotes de limpeza, para você fazer limpezas mais frequentes. Talvez o teu dentista já faça limpeza nos aparelhos. Eu tenho um pacote de limpeza aqui, que eu faço super barato para o paciente de aparelho, que ele vai vindo aqui, eu vou sempre limpando, porque não tem. A gente tira o fio, tira os elásticos, está sujo lá, tem que fazer uma limpeza. E é o trabalho do profissional. Dependendo da manutenção que ele cobra, ele já pode colocar no pacote e vai você conversar com ele ou fazer um pacote de limpeza, e os acessórios são muito importantes, tá? Isso aqui, olha só, esses são problemas muito comuns nos primeiros dias com aparelhos ortodônticos, nas primeiras semanas ou meses, tá? Até problemas que podem acontecer depois de alguns meses, se você nunca teve problema, daí foi relaxando ou aconteceu um imprevisto, tá? Sempre
fale o quanto antes para o seu dentista, principalmente se a peça quebrou, se a gengiva está machucando, se o dente está muito mole, se soltou um fio. Sempre que você for antes do seu dentista, ele vai te ajudar de alguma forma. Para você tirar mais dúvidas sobre aparelhos ortodônticos, como eu comentei durante o vídeo, eu vou deixar esses vídeos aqui relacionados à limpeza dos dentes com aparelhos ortodônticos e relacionados a como que você faz para colocar o aparelho se esse é o teu interesse, tá? Se você ficou até aqui, cara, olha só, parabéns para você, porque você acabou de ganhar uma consulta gratuita. Você fez uma consulta gratuita sobre aparelhos ortodônticos. Olha quanta coisa eu te ajudei num vídeo de 20 minutos. Tudo bem, não é um vídeo de 60 minutos, mas é um vídeo que ajuda bastante. Cara, o YouTube é essa plataforma fantástica para a gente aprender as coisas. Eu aprendo a tocar voz violão aqui, eu aprendo a mexer no ChatGPT, eu aprendo a fazer um macarrão novo, e você aprende sobre saúde bucal, mas você não vai ficar aprendendo muita coisa sobre essas diquinhas com videozinho curto toda hora. Desencana dessa dopamina barata, sabe? Você tem que buscar conhecimento. E olha só, 20 minutos que a gente conversou aqui, eu tirei 10 problemas que você não vai ficar mais sofrendo sobre isso. E você vai saber cuidar muito mais, beleza? Caso você se interesse em adquirir irrigadores orais na Amazon, os links na descrição aqui vão te ajudar a comprar os melhores que eu acho para você começar com essa limpeza, beleza? E os vídeos aqui estão aqui em cima novamente. Aquele abraço, se inscreve no canal, interaja comigo, comente. Se você tiver uma opinião contrária, não tem problema. Tá com alguma dúvida? Faça a pergunta aqui que a gente vai conversar. Aquele abraço, se inscreve no canal para ajudar meu trabalho e até o próximo vídeo.